pensar o seguinte, vamos... Boa Boa noite. noite. Boa noite, José Aldo. Boa noite a todos que estão chegando por aqui. E quem ainda vai chegar, só lembrando que a gente está hoje em mais uma noite com o Além do Divã, toda quarta-feira aqui no Instagram. E toda quarta-feira a gente espera vocês para terem mais um pouquinho de conhecimento sobre psicanálise. Hoje, no nosso programa, a gente vai falar um pouquinho. Aliás, tendo como tema qual a diferença entre depressão e melancolia, e vocês podem ficar à vontade para comentar aqui no chat, comentar quando a gente encerrar o programa. Pode deixar o comentário também abaixo do programa que vai ficar salvo aqui na rede social de José Aldo, e também que a gente vai levar esse conteúdo para o YouTube do Além do Divã. Vocês podem também passar por lá, compartilhar, maratonar também pelos conteúdos que já tem lá, já está todos os nossos programas que a gente fez desde agosto de 2022, já estão tudo lá, e vocês podem passar por lá no nosso YouTube, assistir todos os vídeos, e podem compartilhar também, fiquem à vontade para compartilhar com alguma pessoa que você acha que seria interessante compartilhar esse conteúdo, podem ficar à vontade, porque o conteúdo do nosso canal, dos nossos programas, são todos para vocês. E só falando aqui novamente, o tema que a gente vai falar hoje é qual a diferença entre depressão e melancolia. Hoje, o Além do Divã é com José Aldo Souza Silva, psicanalista, graduado em psicologia pela Faculdade Pitágoras, é pós-graduado em psicopedagogia clínica, pós-graduando em neuropsicologia e psicologia escolar. Boa noite, José Aldo. Boa noite a todos que já chegaram por aqui. E convidem os Também, né? amigos para assistir o Além do Divã. E antes de iniciar o nosso programa, passar a fala para você, José Aldo, queria só relatar um caso que aconteceu, já que a gente está falando esse período também sobre educação. Um dos casos que aconteceu recente é os atentados que estão acontecendo dentro das escolas. E um dos casos que chamou a atenção, despertou a atenção de todos, eu creio que muita gente já passou pelas redes sociais, viram que um atentado dentro de uma creche. Eu, como professora de creche, de crianças, que são muito vulneráveis nessa faixa etária, não tem como se defender, a gente se solidariza, né, com os pais, com as escolas, com os professores que estão lá fazendo de um tudo para também nessa parte do cuidado, porque nessa faixa etária, o professor não está só para alfabetizar. Lá na escola, o professor de educação infantil não é alfabetizador. Ele não é só cuidador, mas ele tem uma parte que envolve todas essas habilidades que ele vai adquirindo no percurso da sua prática profissional. Ele vai também exercer a função do cuidado. E é maravilhoso e gratificante a gente ver a preocupação dos professores, mas infelizmente a escola não tem esse poder de segurança total que a gente almeja um dia ter dentro dos nossos espaços de instituição pública. Né? E assim, a gente pode até sugerir aqui como um tema trabalhar essas questões também que envolvem o porquê que acontecem esses ataques, que são muito recorrentes. E até hoje eu vi que em São Luís também já teve caso esses dias. Por que isso está acontecendo? O que está acontecendo com os nossos jovens, nossos adolescentes? Por que está chegando a esse ponto de atingir principalmente as pessoas que são mais vulneráveis, as crianças? E o nosso tema de hoje é qual a diferença entre depressão e melancolia. José Aldo, boa noite. Estou pegando no gancho da sua fala aí. Qual era a idade do rapaz, da criança que fez isso?
Esse rapaz tem 25 anos, José. Foi que matou as crianças? Sim, atentado com machado. A escola, boa noite, professor Jânio. A escola, e parece-me que 4 crianças faleceram, outros ficaram atingidos, mas é um choque para todo mundo. Para quem é professor, é um choque. Porque Aí, Fabíola, a gente se sente na situação desses profissionais que estão no lugar dele. Como a gente também se sente vulnerável no nosso espaço de trabalho, porque a gente não sabe se pode acontecer também com a gente, né, José? aí você me lembrou aquela live que está trabalhando, né? Qual o papel do psicólogo, de pedagogo no ambiente educacional, né? Então, isso é importante para sabermos um psicólogo no ambiente escolar, ele tem toda importância para trabalhar o que esse adolescente está passando, que tipo de frustração, que tipo de olhar o comportamento, o que está acontecendo. E aí, nada mais é do que um grito, né? Muitas vezes essas manifestações, esses atos, no fundo, muitas vezes é uma maneira de dizer eu estou aqui, já que não posso ser notado assim, eu preciso fazer algo de extremidade para poder ser notado. Então, é um tema que a gente pode trabalhar, né? É importante, hoje mais ainda, com esses casos aumentando, né? A importância do psicólogo dentro da escola, né? Para trabalhar essas questões, que é muito importante. E talvez seja o tema da nossa próxima live, né? Para quem está chegando aqui, pode ficar à vontade de deixar os comentários, compartilhar também a live, e vai ficar salva aqui na rede social de José Aldo, e também será levado para a nossa outra plataforma, que é o YouTube. Já tem todos os materiais lá, podem ficar à vontade de assistir os nossos vídeos que já estão por lá. Então, eu acho que a gente começa perguntando qual a diferença entre depressão e melancolia. O que é depressão? O que é melancolia? Boa noite, psicanálise na... Deixa eu ver aqui, psicanálise ativa. Seja bem-vinda. Então, gente, primeiramente eu gostaria de dar boa noite a todos, aqueles que já chegaram, o professor Jânio, uma pessoa que tem uma total admiração, é um grande intelectual da cidade, a psicanálise nativa, seja bem-vinda, é uma honra ter você, e sinta-se à vontade para conversar, para opinar, né? E a gente vai trabalhar sobre depressão e melancolia. Então, boa noite a todos mais uma vez. Vamos começar, né, Fabiano? Hoje acredito que vai ficar bem, um tema muito caro, esse, Fabiano. Para falar de depressão e melancolia, eu me lembro do texto de Freud, Luta e Melancolia, de 1915, né? Que ele vai fazer essa diferença. Mas eu gostaria de entrar, primeiramente, na história da depressão, né? Tem uma história, porque na Grécia Antiga, Hipócrita, né? Ele declarava a depressão uma doença essencialmente cerebral. A depressão era uma doença essencialmente cerebral que deveria ser tratada, segundo Hipócrates, com remédios orais, né? Ele falava isso. E a questão primordial entre o médico, né, que o seguiu era saber sobre a natureza, podemos dizer assim, do humor, o moral que ele chama do cérebro, e as formulações corretas que seriam esses remédios orais. Então foi o Hipócrates começa na Grécia Antiga, começa a pensar sobre a depressão. Na Idade Média, né, na Idade Antiga, na Grécia Antiga, na Idade Média a depressão era vista como uma manifestação da hostilidade. Como vai mudando? Da hostilidade de Deus, que era uma indicação
concepção de que o sofredor, a pessoa que sofria, ela estava excluída, ela estava fora dos bem-aventurados, né? E do conhecimento da salvação divina, né? Então, a igreja via a depressão como uma hostilidade de Deus àquelas pessoas que eram praticamente sofredores, que eram desprovidas da salvação divina, né? E foi nessa época, Fabiola, que a doença, foi nessa época, na Idade Média, que a depressão foi estigmatizada e podemos dizer assim, em episódios extremos, né? Os que sofriam de depressão, nessa época, ele é tratado como infiéis pela igreja, né? Então, mas a partir do Renascimento, o Renascimento ele romantizou a depressão, né? E nos deu o nome de melancolia, do gênio melancólico. Então, a melancolia, nós já começamos a pensar que a melancolia já é uma doença dos intelectuais, dos poetas, né? Que foi nascido sobre esse signo, que é a melancolia, do signo de Saturno, cuja a apatia significava um insight, um flash, né? E cuja fragilidade era o preço a pagar pela visão, podemos dizer, uma visão artística e a complexidade da alma. Então, a melancolia chega, podemos dizer, como algo dos poetas, filósofos. Então, falamos um pouco da história, agora vamos pensar o que seria a depressão. Eu vou começar falando da depressão. E aí a gente vai, tem mais solto e vai abordando, tá bom, Fabiola? Vamos pegar uma ordem assim que vai. Então a depressão, a palavra depressão, ela provém do termo latim depresso, né? Que significa abatido, que significa enterrado, que significa para baixo. E trata-se de um distúrbio emocional, podendo traduzir-se no estado de abatimento e infelicidade. Então, a pessoa depressiva, ela é acometida de um abatimento, de um enterramento, é uma pessoa que está para baixo, é uma pessoa que não lipiniza com o outro, né? Tem uma baixa autoestima, ao contrário da melancolia, né? Então, mas como eu irei falar da depressão, a depressão é esse estado de abatimento, de enterramento, e podemos dizer que a depressão é uma vida até você separar traz pressão, é uma vida sem pressão. É uma vida onde a pessoa cedeu o seu desejo, como dizia Jacques Lacan. Ela cedeu o seu desejo, ela não deseja mais nada. Por isso que é esse termo para baixo, esse termo enterrado. A pessoa está enterrada. A pessoa não quer sair mais dessa jaula, desse casulo, desse buraco da qual ele está enterrado, desse estado de abatimento, né? Então, para a psicanálise, a depressão ela é, podemos dizer assim, um indicativo da temperatura do desejo. Isso. A depressão seria um indicativo da temperatura do desejo que está no espectro da angústia. Está claro, Fabíola? E o que seria o desejo para a psicanálise? O desejo, é outro termo, um termo muito caro, que para falar aqui já seria outra live também para falar sobre desejo, né? O desejo em psicanálise é um tema muito caro. Mas, entre aspas, podemos dizer que o desejo é aquilo que nos falta, desejando daquilo que não temos, né? O sujeito é um sujeito desejoso, ou desejante. Me lembrei de Schopenhauer, que ele dizia que a cada desejo realizado, 10 permanecem satisfeitos. E o desejo está o quê? Está alicerçado, né, sobre a falta.
né? Sobre a insatisfação. Mais, né? Então, o desejo é isso. Então, a psicanálise, a depressão é esse indicativo dessa temperatura do desejo que está no espectro da angústia. Então, nós podemos dizer com isso, que a angústia, o que seria a angústia? É o momento, a angústia seria o momento em que o desejo, a angústia seria o momento em que o desejo se paralisa. O momento onde o desejo se paralisa, e a depressão seria o momento em que o desejo se lentifica e se desgarra das demandas, né? E ele não é, a pessoa não é capaz de renovar. Tá claro isso? Então, a angústia é o momento em que o desejo se paralisa, a depressão é o momento em que o desejo se lentifica, certo? Há um paradigma muito importante para a depressão na psicanálise, né? Que podemos dizer que é o luto. Porque, no fundo, a definição é de que a depressão seria um luto. Seria um luto mal feito, ou um luto que não foi bem, que não foi e nem que não foi bem, nem foi iniciado, e que não foi, podemos dizer assim, reconhecido como uma perda. E que mesmo assim começa a acontecer dentro do sujeito. E o sujeito não se dá conta que está se deixando de fazer certos trabalhos. A pessoa tem um desejo de fazer isso, aquilo, e o momento ela vai diminuindo esse desejo, essa vontade. Por exemplo, ela gostava de ir para a festa, não vai mais. Ela gostava de sair com os amigos, ela não vai mais. Ela gostava de frequentar alguns ambientes. Essa pessoa, ou seja, vai diminuindo o seu desejo. O desejo é cedido, como diz Lacan. O depressivo é aquele que cedeu o seu desejo. Ele não tem mais desejo de nada, ele vai ficando sem desejar. Tá claro? Então, a depressão é um luto mal feito, é um luto que não foi iniciado e que não foi reconhecido como uma perda. Porque quando a gente falamos de luto, nesse texto de Freud, de 1915, luto e melancolia, está dentro desse contexto da depressão. Porque o luto não é a morte de alguém, só a morte de alguém, mas uma perda de um ideal, algo assim de importante para a pessoa, e quanto mais você investe libido, sua energia, um relacionamento, por exemplo, quanto mais eu invisto no outro, eu fico empobrecido, eu fico carente. Então, são essas perdas, podemos dizer que o luto, né? Pensamos assim que no luto como não uma perda de uma pessoa querida, né? Mas há um luto também na vida, na fase da vida. Há um luto de amizade, há um luto de um relacionamento, há um luto de um namoro, há um luto de um casamento, há um luto de um emprego. Então, são mais formas, né, de luto. Então, o luto refere-se o que podemos dizer, refere-se todo e qualquer processo em que temos que renunciar a um objeto, né? Então, a depressão ela está muito alicerçada com luto, né? Nesse texto de 1915 a 1917, Luto e Melancolia, é importante entender qual é a diferença. Eu já vou começar a colocar aqui algumas diferenças e a gente vai trabalhando. Era bom se tivesse pergunta, né, Fabio? Para mim não ficar trabalhando só. Mas vamos lá. Então, no luto, qual é a diferença do luto, do luto, da melancolia, ou da depressão, da melancolia? Porque no luto é o mundo que se torna pobre. Na depressão é assim, na depressão também. É o mundo que é sem sentido, é o mundo que não tem mais colorido, é o mundo que não tem mais, eu não tenho mais desejo. Como eu falei anteriormente, de sair, de ir para uma festa, de curtir, eu quero ficar só dentro do meu casulo existencial. Gostava de jogar bola, não vou mais. Gostava de ir para a festa, não vou mais. Gostava de sair com os colegas, comer uma pizza ou alguma coisa, eu não vou mais. Então,
o mundo se tornou empobrecido para o depressivo, porque ele cedeu ao seu desejo, né? Como eu falei anteriormente, ele cede ao seu desejo, ele cedeu ao seu desejo, né? Como eu falei que no luto, o desejo, ele se lentifica. Na depressão, perdão, na angústia, o desejo, ele se paralisa, enquanto na depressão, o desejo ele se lentifica. A pessoa não tem mais vontade de sair. Então, na depressão, assim como o luto, é o mundo que se torna pobre. É o mundo que se torna pobre e vazio, né? Pobre e vazio. Já na melancolia, não é o mundo que se torna pobre. Não é o mundo que se torna vazio. Eu acho que bem aqui é a primeira diferença que pode apontar entre depressão e melancolia, né? Na melancolia é o próprio eu que se revela brutalmente esvaziado, empobrecido, vazio. Enquanto na depressão é o mundo que é pobre, é o mundo que é vazio, é o mundo que é sem sentido, e que a pessoa lentificou o seu desejo, que a pessoa cedeu o seu desejo. Na melancolia é o próprio eu do sujeito que é empobrecido, que é vazio. Então, no luto ou na melancolia, o sujeito perde uma perda relativa a um objeto, como pensa Freud, né? E aí, nesse momento, quanto mais importante, vamos pensar no luto, quanto mais importante é o relacionamento, maior é o investimento dessa libido, dessa energia psíquica que é investida nesse outro ou nesse objeto. Então, podemos dizer que a depressão, Lacan, eu gosto dessa frase de Lacan, que ele diz que a depressão é uma covardia moral. Por que é uma covardia moral? Porque, às vezes me perguntaram, mas por que é uma covardia moral? É covarde a pessoa depressiva? Não, quando Lacan está dizendo que é covardia moral, porque a pessoa não se implica no seu mal-estar. A pessoa cedeu ao seu desejo. A pessoa não quer falar daquilo no qual ela é atravessada. Ela quer ficar só naquele silêncio, guardando tudo para si. Entende? Ela não quer participar de tudo isso. Tá claro? Então, vai perguntar alguma coisa, Fabíola? Por que é tão difícil no início para a pessoa se reconhecer como em estado depressivo, Gisela? Porque é tão difícil, né? Primeiramente, eu vou só fazer uma observação sobre a melancolia. Eu falei da depressão, né? Abatimento, para baixo. O termo melancolia, ele se origina da composição de dois termos, que ele vai melaína, né? Melaína chama de melaína negra, né? Bilis e bilis. Então, melancolia significa literalmente bilis negra. Esse termo, esse phys, que era no grego, esse termo grego foi traduzido como se faz uma corrente por natureza. Então, é essa bile negra que a melancolia foi denominada na antiguidade. Então, a pergunta, o que faz? O que faz essa pergunta? Porque é tão difícil. Como eu falei, o depressivo. Por que é tão difícil? Porque o depressivo, ele é alguém que cedeu o seu desejo é lentificado. Então, ele é tão difícil porque ele fica preso ali. Porque aí Lacan vai dizer que o depressivo ele não quer falar sobre si. Ele não quer falar. Ele prefere ficar consigo mesmo. E aí é que, às vezes, na depressão, a gente percebe esse gozo, esse sofrimento, essa satisfação na insatisfação, esse prazer no desprazer, que a pessoa não se permite querer sair, porque o seu desejo, né, ele cedeu, é alguém que cedeu o seu desejo, onde o seu desejo está paralisado, está lentificado. Enquanto na angústia o desejo está paralisado, na depressão o desejo está lentificado. Então, a depressão seria o quê? Uma forma de luto mal resolvido, ou um luto que não iniciou, ou um luto que não é reconhecido. Tá claro até aí?
Então é muito difícil, é preciso a pessoa também, lembramos disso, querer sair, se implicar, querer falar. Por isso Lacan diz que a fala cura. Né? E o depressivo, ele não quer falar. Ele fica preso naquele mundo. Por isso a depressão significa uma vida sem pressão, para baixo, baixo abatimento. Né? Então a depressão é esse momento em que a pessoa está para baixo, é esse momento em que a pessoa não quer saber de mais nada, onde ele cedeu o seu desejo, ele é uma pessoa que está totalmente enterrada, é uma pessoa que está totalmente abatida, uma pessoa que está totalmente para baixo, é uma pessoa que cedeu o seu desejo, que não quer saber mais de nada, que não libiniza mais com o mundo, com pessoas, com ninguém. Ele está nesse abatimento para baixo. Está claro isso? Então, uma das outra diferença da melancolia, enquanto a melancolia, enquanto a depressão é o mundo que é sem sentido, o mundo que é vazio, o mundo que é pobre, na melancolia é o sujeito, é o próprio eu que é vazio, que é empobrecido. A melancolia, podemos pensar que a melancolia, também podemos pensar isso, que a melancolia seria uma versão psicótica. Eu acho que é um termo muito interessante que J. Denardi usa, é uma versão psicótica da depressão. Porque na depressão não tem delírio, na melancolia tem. Essa versão psicótica. Então podemos dizer que o melancólico, nesse sentido, Fabíola, ele sofre de uma hemorragia da libido, né? Que está sendo tomado pelo um sentimento de perda de si. Ele está se perdendo de forma muito mais grave do que acontece com a depressão. Por isso que na melancolia a pessoa tem delírios. Na depressão, não. Então, na melancolia, a pessoa está sofrendo dessa hemorragia da libido, que está tomada pelo sentimento de perda, pelo sentimento de perda de si mesmo, né? Que é uma forma grave, né? Que na depressão comum, que é mais grave que a depressão comum. Podemos pensar isso. Então, a melancolia, podemos dizer que a melancolia é a própria expressão da perda de uma experiência fundamental. Como seria, por exemplo, colocar aqui exemplo de delírios, no caso da melancolia? Alguma situação, algum exemplo, para deixar assim, bem claro para nossos participantes aqui, como seria um estado de delírio na melancolia? Surto. Me lembrei de um caso que J. Denardi traz, uma paciente que o marido faleceu, e ela entrou em estado de surto. Pegou o seu bebezinho e matou. Matou o bebezinho sem dó. Então, por isso que a melancolia é essa versão psicótica da depressão. É esse delírio, um estado de loucura. Então, essa paciente, J. Denardi fala isso, ela pegou, o marido morreu, ficou na rua, e aí ela surtou, tinha um bebê, e ela pegou, injetou todas as estações e fatiou seu único bebê, sua única filha. Olha o tamanho da loucura, do surto. Então, o que é diferente? Que na melancolia há um delírio. Na depressão, não é esse fenômeno de delírio. Né? Então, é muito interessante isso. É importante entender que na depressão é o mundo que é desprovido de sentido, é o mundo que é vazio. Na melancolia, não é o mundo que é vazio, não é o mundo que é empobrecido, mas o próprio eu do sujeito. Por isso que a melancolia, a pessoa sofre de uma hemorragia da libido. Né? Então, a melancolia
seria, no fundo, que ele sofre, uma pessoa que sofre dessa hemorragia da libido, que é tomado por um sentimento de perda de si mesmo. Por isso que há o susto, o delírio, como aconteceu com essa paciente. Ela assustou e matou sua própria filha. Então, como dizia o poeta Nerval, ele dizia uma frase seguinte, ele dizia que o melancólico vê as coisas como elas realmente são. Então, o realista é sempre o tipo especial, nesse caso, de pessimista. Contudo, Nerval vai dizer, contudo, o que ele vê nem sempre corresponde ao que ele acredita. Então, é esse momento que o melancólico ele tem esse surto, essa hemorragia da libido, o eu que é empobrecido, a depressão é um mundo que é vazio, carente e desprovido, o melancólico sofre dessa hemorragia da libido. E aí eu me lembrei, volto a repetir, eu gosto muito dessa questão, quando Lacan fala que a depressão ela é causada pelo fato de um homem ter cedido o seu desejo, alguém que cede o seu desejo, e é preciso saber identificar esse desejo, podemos dizer, desejo inconsciente, porque seu desejo, aquele em torno da qual ele se articula, o desejo em torno da qual a pessoa se articula todo o seu ser, toda a sua história. Então, nesse sentido, aí aquela resposta à pergunta que eu vou falar para você, o que é o desejo, Poderíamos falar uma live. O que é o desejo? O desejo é o desejo de um objeto. Podemos dizer que o desejo é a sua própria insatisfação. E por essa razão, Fabíola, que a histérica ela tem uma estrutura clínica caracterizada pelo desejo insatisfeito. Quer dizer o quê? Quer dizer que o estado primário, originário do desejo está alicerçado na própria insatisfação. Por isso que Freud diz que o núcleo da neurose é a histeria. Então, a depressão seria, no caso, o extravio do desejo. Então, depressão e melancolia podem pensar hoje, na contemporaneidade, como a dor de existir. A dor de existir. Mas existir traz dor, né, José Aldo? A existência é passado por essa dor. Não tem Exatamente. como, né? A questão é como lidar, né? Lidar com essa dor do existir. Aí você colocou muito bem psicanalítico essa fala, Fabíola. A dor... Existe remédio para tudo, mas não existe remédio para a dor de existir. Dor de existir. Mas aí, se não tem remédio, então eu vou me matar? Não. Aí é o que você falou. É aprender a lidar com essa sua falta a ser. Com essa sua insatisfação. Saber lidar. Eu acredito, Fabíola, que quando nós entendemos, acho que isso a psicanálise dá um salto muito grande, quando nós entendemos ou entendamos que não existe esse objeto, esse outro, como diz Lacan, e aprender a lidar que o mundo é isso mesmo, nós vivemos melhor do que buscarmos esperanças, ilusões, e entender que o mundo é isso. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu acho que é assim, a gente é educado a pensar, a ter a esperança, a construir esse ideal de esperança que tudo vai mudar. Talvez essa questão dessa fantasia, a gente acaba se prendendo a ela e a gente não consegue ver o real. A gente fica fantasiando a esperança o tempo todo. Uma hora muda, uma hora chega. E cadê? Nunca chega, né? Se a gente não se movimentar
e no buscar resolver os problemas, buscar alternativas para solucionar e para que essa dor não existir, a gente consiga lidar com ela, a gente vai sempre estar fantasiando algo que nunca chega, ficar naquele além. Exatamente, você colocou muito bem, muito psicanalista essa fala. Essa fantasia, né? Está fantasiando, por exemplo, o amor perfeito, uma vida de felicidade perfeita. Eu acho que é por isso que criaram o céu, o paraíso, como essa fantasia grupal de um lugar perfeito, né? E que as pessoas se abraçam a isso. Porque aqui mesmo a realidade é isso, é dor, é sofrimento. Me lembrei de uma frase de Clóvis Barro Filho. Ele perguntaram a ele o que é a vida. Né? A vida é dor e sofrimento. Mas por quê? Porque quando nós nascemos, nós não sabemos de dor. Nós só passamos a ter dor e sofrimento a partir de nossa existência. Daí, me veio em mente agora uma frase do filósofo Nietzsche, que ele dizia que só existem duas pessoas felizes no mundo. Que é as pessoas que nunca nasceram, e as pessoas que nasceram e morreram no mesmo dia. Porque viver, Fabíola, podemos dizer, depressão e melancolia, a dor de existir. Viver é correr risco. Não tem remédio, não tem fórmula, não tem um manual que vai dizer como é que tem que viver, como é que tem que ser. Não existe isso. Então, a gente aprender a lidar cada dia com esse mal-estar da qual nós estamos atravessados, com essa nossa falta a ser, com essa dor de existir, mas não quer dizer por isso eu vou ser pessimista, então a vida não tem jeito, né? Eu vou me matar. Não. A gente tem que criar meios de... O grande problema hoje na contemporaneidade, dessa dor de existir, é que as pessoas estão muito vivendo para o outro. As pessoas estão muito aprisionadas a esse discurso do ter. E aí, esse discurso do ter, eu quero ter a casa, e aí quando isso, a pessoa não vai conseguindo isso, a pessoa vai cada dia se deprimindo mais, mais, né? Então, podemos dizer que, nesse contexto, a depressão de um ponto de vista psicanalítico, nós podemos pensar a depressão do ponto de vista psicanalítico, definir a depressão como causa, como um choque doloroso de uma desilusão. Uma desilusão que seria a causa desencadeadora, que seria, podemos pensar, uma neurose, vamos pensar assim, seria uma neurose pré-depressiva, né? que seria esse fermento da depressão como uma causa latente. Então, uma desilusão. Você demanda demais, por exemplo, no amor, eu demando demais e eu quero ser correspondido. Eu quero isso, quero aquilo, e hoje nós vivemos na contemporaneidade, podemos dizer, uma época muito narcísica, uma época muito espelho meu, existe alguém mais belo do que eu, né? A síndrome, eu gosto de chamar síndrome da madrasta de Branca de Neve, né? E que as pessoas também estão com aquele síndrome de Harry Potter, que querem tudo, pim! E a vida não é isso. E aí você me falou no primeiro momento da live, o problema desde adolescentes de hoje. São os adolescentes muito imediatistas, que não pode ser frustrado, que não pode ser privado, que não pode ser castrado, e que os pais estão dando tudo como forma de compensação. E aí eu não tenho aquilo, é o que é um dos traços desse feminicídio, que o feminicídio é quando a pessoa dá de cara com o seu narcisismo infantil nesse corpo de adulto. Né? Não sabe lidar com perda, com derrota, com frustração. As mulheres hoje não sabem lidar com essa beleza. Hoje você vê
na contemporaneidade, não que eu seja contra, mas o aumento da academia, porque as pessoas estão mais nessa naipe do corpo, do eu belo, essa visão mais narcísica de si mesmo, amar a si mesmo, gerando uma sociedade mais individualista, ou compensar, segundo Bauman, né? Uma sociedade líquida. Isso aí tem. E as pessoas não estão sabendo lidar com isso, e daí o aumento, acredito eu, na minha visão, que o aumento da depressão é o capitalismo que te ensina, que é inculcado na tua cabeça, que tu é o que tu tem, que tu vale o que tu tem, os pais colocando na tua cabeça, tu tem que te formar, tu tem que ter aquilo, tu é aquilo, e quando tu não é, que não passa do narcisismo infantil do pai, que é projetado para esses filhos, né? Então, está aí. As pessoas não estão sabendo lidar com perda, com derrota, com frustrações, aí vê esses acontecimentos. E a depressão é isso. É um choque doloroso, é uma desilusão. Seria a primeira causa desencadeadora. É uma neurose pré-depressiva. É que é o fermento da depressão, uma causa latente. E aí nós podemos pensar a depressão em 4 tipos. Podemos pensar a depressão como origem de um trauma psíquico infantil. Podemos pensar a depressão como uma causa latente, que é essa neurose pré-depressiva, que seria uma ilusão desmedida. Né? E também como pensar na depressão como uma causa desencadeadora, que é esse choque emocional, que é essa desilusão desmedida, total. E aí vem a depressão. Ou seja, a pessoa passa por tudo isso para chegar de fato à depressão. Eu tentei isso, de repente, vou para a depressão, para baixo, né? Desse buraco, desse vazio. Então, a depressão é isso. Por isso que a palavra depressão quer dizer o quê? Abatido, quer dizer o quê? Enterrado, quer dizer o quê? Para baixo. Né? Então, isso é muito interessante. E as pessoas estão vivendo muito isso. Né? Na contemporaneidade. É igual, eu lembrei de uma frase é o desejo, como dizia Hegel, o desejo de ser reconhecido pelo outro, o desejo de reconhecimento pelo outro. Dizia o filósofo Becker dizia que ser é ser conhecido, né, e reconhecido. Então, essa sociedade narcísica e essa sociedade capitalista que te empurra a goela abaixo, esse desejo, tu é o que tu tem, tu é o que tu conquistou, tu é tua casa, teu carro, me bota na sua cabeça que a felicidade é ter um carro, é ter uma casa, é ter um corpo bonito, que hoje as pessoas não primam mais pela intelectualidade, as pessoas vivem mais na época do corpo. Há um curto-circuito na palavra, como dizia o psicanalista Jorge Fobre, onde as pessoas não se comunicam mais. Né? Há um curto-circuito da fala, as pessoas se relacionam mais com objetos. Tem gente que passa o dia todo postando. E aí, quando alguém não comenta uma postagem, fica triste. Tem gente que está o dia todo ali na rede social mascarado, uma persona, máscara, e quando está em casa está depressivo. Mas sempre esse desejo de ser reconhecido, ser amável pelo outro. E aí, quando tu não é, aí você vai passar por esse trauma, um trauma psíquico infantil, uma neurose pré-depressiva, uma desilusão, e aí vai desencadear um choque emocional posteriormente, e aí, posteriormente, por último, você entra dentro da depressão, onde a pessoa cedeu o seu desejo, onde o desejo é lentificado. Então, é isso que é a depressão. Então, é muito interessante nós entendermos isso. E que hoje a sociedade está mais depressiva. E as pessoas têm aquelas depressões também que a pessoa não se dá conta, que esses pequenos lutos, que a pessoa não reconheceu, que a pessoa não vivenciou. E aí muitas vezes você vai para um bar, bebe cerveja, bebe outra, uma maneira de anestesiar, e amanhã de novo, e a pessoa não está reconhecendo isso, não está se dando conta disso. Isso é importante no luto, você passar pelo luto, entender esse luto.
E José Aldo, a gente vê e costuma ter, às vezes, relatos também, tipo essas frases de efeitos que às vezes aparecem para a pessoa que é depressiva. E a gente, estudando a psicanálise, a gente começa a compreender que nem sempre elas vão causar o efeito que a pessoa está enunciando para a pessoa que está com o problema da depressão. Vai ser imediato da pessoa sair daquele estado depressivo, sair para o mundo, correr atrás. Enfim, boa noite, Marcela, Valéria, que chegaram por aqui. Fiquem à vontade para deixar dúvida, comentário aqui no chat. Nem sempre aquelas frases de efeito vai surtir aquilo que a pessoa que está falando está querendo, porque é o desejo da outra pessoa que está em jogo na situação da depressão, né, José Aldo, como você colocou aqui. A pessoa que está com a depressão, ela deixou o desejo dela, ela está sem o desejo. E aí para baixo, né? Isso, está para baixo. Ela vai ter que aprender a lidar com o desejo, ela tem que voltar a desejar novamente. Sim. Desejar, buscar estudar, um novo trabalho, reorganizar a sua vida. Tudo isso faz parte do desejo. Ela tem algo que ela precisa, que ela ainda não fez. Se eu ainda não fiz, eu preciso fazer algo que me desperte o gosto. Porque o próprio desejo é fundamentado na insatisfação. Eu estou eterno insatisfeito. Por isso eu quero mais, mais, mais. O que mantém nós, seres humanos vivos, é o desejo. Eu quero isso amanhã, quero isso aqui, quero isso. E é isso que vai nos manter na vida. Se a pessoa cedeu o seu desejo, o seu desejo está lentificado, declinou, paralisou. Porque a depressão coloca a pressão. É uma vida sem pressão. Onde a pessoa está para baixo, onde a pessoa está enterrada, onde a pessoa está totalmente abatida. E aí você falou dessa frase de efeito, isso aí não tem sentido para um depressivo. Pelo contrário, piora mais. Você chegar para um depressivo e dizer, olha, Fabíola, por que você está assim depressiva? Tu tem tudo, tem a casa boa, tem carro, tu vê menino ali que tu tem nem o que tu tem. Ou isso aí destrói mais ainda o depressivo. Empobrece mais ainda, porque coloca ele mais ainda no sentimento de angústia. Então, esses antídotos que as pessoas querem inventar, não tem sentido. Né? Não tem sentido. Porque a depressão, podemos pensar que seria esse luto mal feito. Esse luto mal feito, esse luto que não foi iniciado, esse luto que a pessoa não consegue, não começou também, e que não reconhece que é importante que a pessoa venha trabalhar esse luto. Podemos pensar em uma palavra só, que a depressão seria esses vários lutos mal resolvidos ao longo de toda a nossa vida, até que surge algo que desencadeia, né? Há um choque emocional que desencadeia tudo, e a pessoa cai na depressão. Mas essa mensagem, esses antídotos, frases de efeito, o depressivo não tem sentido. Pelo contrário, só piora. E aí não adianta você dizer, é frescura, não. A depressão, como tem um livro muito interessante, Depressão, Demônio do Meio-Dia, podemos pensar isso, é um demônio, vamos pensar nesse sentido, que te coloca para baixo, te quer paralisado, porque você paralisa a sua vida. Porque você está o quê? Está abatido, está enterrado, está para baixo. Né? Você deixou de libinizar, enquanto você deixou de libinizar com o mundo que é pobre, o mundo que é sentido, o mundo que é tudo. Na melancolia é o contrário, é o eu, é o meu próprio eu que é pobre, que é vazio. Por isso a depressão, a melancolia é uma hemorragia da vida. Né? Então é interessante. Então, a depressão é o choque emocional. Vamos pensar assim, Fabio, que o choque emocional de hoje é o despertar do trauma de ontem. Tudo hoje está relacionado a esses vários lutos que não foram trabalhados. E aí é despertar
desse trauma de hoje, né? Relacionado a foi vivido desse jeito. E José Aldo, o sujeito vai ficar regredido. Alguma coisa que a pessoa passou dentro da historicidade da vida dele, da coisa que foi atravessada. Então, o choque emocional de hoje é esse despertar de traumas de ontem. e José Aldo. Oi. Boa noite, doutor Eduardo. Então, a gente às vezes costuma ouvir comentários do tipo que às vezes a depressão é a pessoa que está sem fé. Mas será se realmente é só isso? Só a fé tem o poder de curar uma pessoa que tem depressão? Ou ela precisa de fato também buscar o apoio de um profissional especializado na área? É uma coisa interessante. As pessoas começam a dizer que depressão é porque a pessoa não tem Deus. Sim. Falta de Deus na vida. Já escutei muito isso. Mas isso é totalmente enganoso, ingênuo, uma pessoa, desculpe a palavra, mas a depressão ela não tem idade, ela não tem cor, ela não tem classe, ela não tem posição social, não é? Porque para a psicanálise, a depressão seria um indicativo do temperamento e do desejo, né? Que está no espectro da angústia. E aí que nós podemos dizer que a angústia é o momento em que esse desejo se paralisa. E a depressão seria um momento em que o desejo se litifica e se descarrega nas demandas que ele não é capaz de resolver. Então, Lacan vai dizer que o depressivo é alguém que cedeu o seu desejo. Né? E que também podemos dizer que o paradigma muito importante para a depressão, na psicanálise, é que no fundo é a definição de que a depressão é um luto mal feito, ou um luto que não foi nem iniciado e que não foi reconhecido como uma perda. E que mesmo assim começa a acontecer dentro do sujeito e ele não se dá conta de que está deixando, por exemplo, de padecer esse trabalho. Falei da questão do luto, da melancolia, porque a melancolia, podemos dizer também que a melancolia seria essa versão psicótica da depressão. Podemos dizer que o melancólico ele sofre de uma hemorragia da libido, né, que está tomado pelo sentimento de perda de si, de forma muito grave, e que mais grave do que uma depressão comum. Então, podemos dizer que a melancolia é a própria expressão da perda de uma experiência fundamental. Não é? Isso que caracteriza a modernidade. E daí que está associado também ao humor dos filósofos, dos poetas. Então, vamos pensar que você é depressivo porque não tem Deus, é falta de Deus, isso não tem. Hoje, o tanto de pastores, padres depressivos, eu conheci um pastor que ele saiu da igreja, abandonou, porque estava com depressão. E aí, é falta de Deus? Uma criança, já que a criança tem essa noção, né? Então, isso é muito sentido a pessoa falar que a depressão é causada por falta de Deus. Vou na própria Bíblia, vamos levar a Bíblia aqui. Elias, o profeta Elias foi depressivo. Paulo de Tarso teve momentos na vida dele que estava depressivo. Elias entrou na depressão e era um profeta de Deus que fazia chover raio, relâmpago, chuva, uma luvinha. E aí tem um momento, por causa de uma palavra de Betseba, se estiver enganado, que queria matá-lo, ele se recolheu dentro de uma caverna e pediu até para morrer. Pediu a Deus que o matasse. E aí, um homem que fazia chover
raio, fazia um bocado de mágica, que tinha, podemos dizer, andava com Deus, e agora estava depressivo. E aí, quem é que vai me responder essa pergunta? Então não tem sentido essa pergunta dizer que a depressão é falta de Deus. O próprio homem, chamado segundo o coração de Deus, Davi, foi um homem que também passou por depressão. Então, essa ideia de dizer que depressão é falta de Deus, é falta de religião na vida, isso aí é um discurso ignorante, é um discurso vazio. Então, não tem nenhum fundamento a Fabíola. Então, a pessoa que chega falando isso é a pessoa muito infantil. Não é? Ou ignorante mesmo, acredito mesmo. É mais ignorante, porque não tem fundamentação nisso. Né? São coisas que a gente precisa começar a desmistificar, né, José Aldo? Porque começar a desmistificar essas frases, porque já são estereótipos criados culturalmente. E a gente precisa começar a desconstruir isso. E a psicanálise, ela está aqui para mostrar que é uma causa. São várias consequências que estão sendo acumuladas até chegar a um ponto que a pessoa cede o desejo. Boa noite também para Dr. Maico, Veras, Laiane, que chegou por aqui. E José Aldo, a gente está quase chegando às 9 horas. Sim. E a gente está praticamente chegando. Né? Muito bom, muito bom. Chegar nas nossas considerações. Oi. A depressão também a depressão é uma perda de uma ilusão. Não é? Dizer que a depressão é uma perda de uma ilusão significa dizer que a pessoa deprimida está triste não só por ter perdido o que tinha, mas sobretudo por ter perdido o que era. Ou seja, por ter perdido a ilusão que lhe dava força para ser o que era. Então, o que seria essa ilusão? Aí, seria a ilusão de ser onipotente, ser invulnerável. E essa infelicidade é como se desde a infância, muito antes da depressão, o deprimido de hoje vivesse fechado, podemos dizer assim, fechado numa bolha de ilusão narcísica que o fazia sentir-se todo poderoso e o separava da realidade. Né? Como eu falei, depressão e melancolia seria a dor de existir. Porque tem remédio para tudo, Fabíola, mas não tem remédio para a dor de existir. E é como você falou, muitas vezes nós estamos nessa ilusão, nessa fantasia, e acho que é por isso que criaram, é muito bom, o paraíso, né? Essa fantasia grupal, todo mundo, onde todas as dores vão passar, essas ilusões, mas o mundo é o que é. E a gente tem que aprender a lidar com isso, com essa insatisfação, com essa nossa falta de né? Então, enquanto é importante que a gente, de essas ilusões, e essas finais infantil, que levou deprimido perdeu. Então, esses sonhos, podemos dizer, esse ser onipotente, poderoso, que vai vendo que não. E na sociedade contemporânea, nós vemos uma sociedade física, como eu volto a repetir, com aquela síndrome da Branca de Neve, pelo meu existe alguém mais perto do que eu. Hoje é um culto da fala, onde o corpo está em ascensão, o conhecimento está diminuído, porque as pessoas não buscam mais o corpo, foi uma venda do corpo. Eu estava até me lembrando, conversando com uma professora, e eu disse isso para ela, me desculpe, ouvinte, mas eu estou vendo hoje que parece que a mulher hoje parece que só tem bunda.
que a cabeça virou uma bunda. Por que, Fabíola? Porque todo mundo, a maioria das fotos que eu tenho olhado no Face é a mulher tirando foto da bunda, de costas e mostra a bunda. De costas e mostra a bunda. Né? De costas e mostra a bunda. Parece que não tem mais cabeça, parece que é só o corpo. Não estou dizendo todas as mulheres, mas eu estou vendo uma grande parte das mulheradas aí não vendendo o corpo, a imagem do corpo. Né? Então, e essa ideia narcísica, esse de onipotência, de achar que vai ser eternamente bela. E a depressão é isso, é essas ilusões, é uma perda de uma ilusão. Né? E que as pessoas hoje em dia não sabem lidar com perda, com derrota, privação, gastação. Por isso é importante, eu quero dizer desde já, lembrei de uma fala de propósito, uma grande psicanalista, ela disse que é importante que você puxe, gaste seus filhos, né? Para que ele não venha a ser esse adulto infantil do futuro, que não saiba lidar com fraqueza, com fracasso, com derrota, e cometa besteira. E eu acho que é isso que tem acontecido hoje, porque a pessoa tem que não com alguém, a pessoa vai se matar. Não consegui meu sonho, vou me matar. Eu tenho visto muito adolescente que está nessa ponte. Né? Então é muito interessante. José Aldo, eu não sei se ainda cabe essa pergunta aqui ainda para hoje, a gente pode também até pensar depois, mas, por exemplo, a questão da fantasia como é colocado, até certo ponto, ela dá consideração a respeito da fantasia. Por exemplo, na questão não sei nem se pode dizer que é da fantasia ou da questão do desejo mesmo em si. A gente sabe que precisa ter esse desejo, a gente fantasia essas questões, tudo são feitas através da fantasia. Boa noite, Joelma. E às vezes a fantasia, quando talvez na questão é muito exagerada, ela já vai causar um certo problema dentro, não sei como explicar, você como psicanalista poderia dizer, para o sujeito. Fantasia pouca pode causar um problema, e fantasia em excesso é um problema que a gente pode explicar como, José Aldo, nesse caso. Você me falou podemos pensar na estrutura clínica, neurose, psicose e perversão. Lacan vai dizer, Freud vai dizer que a perversão é o negativo da neurose, a neurose, Lacan diz, é o negativo da perversão. Porque no fundo, todo neurótico queria ser a perversa. E a perversão também pode ser, vamos pensar em Freud, no primeiro momento, poderia ser uma defesa contra a psicose. Então, essa fantasia, porque também se nós não fantasiarmos, nós somos neuróticos, estamos sempre fantasiando. E também isso aí também é uma ilusão, é uma maneira também, muitas vezes, de sustentar para você não enlouquecer. Só que o neurótico, a neurose, é um tesouro particular, a fantasia, perdão, é um tesouro particular do neurótico. Já o perverso, ele faz em ato. Ele pratica em ato. Então, enquanto o perverso age, o neurótico fantasia, pensa. Mas também pode sofrer demais desde que essa fantasia seja algo que esteja levando ele para o mal ou pior, o excesso. Mas dificilmente, muitas vezes você vai fazer aquilo que você está pensando, fantasiando. O perverso faz em ato, o neurótico não. A fantasia seria um tesouro bem particular do neurótico. Porque enquanto o neurótico, o perverso faz, o neurótico se defende porque é o princípio da realidade. Né? Então, eu acho que seria essa a explicação. E por isso que o neurótico sofre, porque ele não pode realizar, muitas vezes, essas fantasias. Né? Você se angustia, há um mal-estar, porque você não pode ir além.
tem o princípio da realidade, do pereu, né, que está te culpando, te acusando, no caso de uma pessoa que é neurótica obsessiva. Então, o neurótico está sempre atravessado pela angústia, pelo mal-estar, né? Sofre muito o neurótico. É por isso Tá que o sempre neurótico com sentimento vai de parar. culpa, né, José? É porque o perverso não. Enquanto o neurótico pensa em fazer, o perverso já está fazendo. Já se antecipou, já está à frente. Né? Então, Fabíola, eu acho que é importante isso. Laila, boa noite. Então, a O pessoal tá depressão... chegando aqui a partir perto das 9, José Aldo, hoje. E o pessoal está chegando agora, né? É. Chegou aqui desde as 8. Pessoal, vocês podem voltar aqui, a gente quando terminar, encerrar aqui, vai ficar salvo no Instagram de José Aldo. E acho que talvez ainda hoje eu vou colocar no YouTube do Além do Divã. A gente vai começar a produzir os cards para vocês irem revisitando os primeiros vídeos que a gente começou a trabalhar algumas questões, sendo que o primeirinho que está lá no YouTube é sobre depressão. Podem ir lá, fiquem à vontade, revejam todos. Podem maratonar, que é um termo que a gente já aprendeu agora com o uso de muito acesso aos vídeos na internet. Podem maratonar o conteúdo por lá, fiquem à vontade. Também podem compartilhar o conteúdo que tem lá, porque é muito interessante. Tem vários assuntos, também tem sobre educação. Foi convidado aqui outros profissionais para vir falar a respeito das suas áreas, envolvendo aqui o diálogo com o José Aldo, que é psicanalista. E toda quarta-feira a gente está por aqui. Podem nos encontrar sempre das 8 horas da noite às 9. Quando o assunto está muito bom, a gente prolonga mais um pouquinho. E fiquem sempre à vontade para deixar as dúvidas, os comentários, as sugestões de temas que vocês querem ver a gente falando aqui no Além do Divã, que a gente está aberto às temáticas propostas por vocês. Querem ver a gente falar sobre relacionamentos, sobre traição, ciúme, inveja. A gente tem um conteúdo sobre inveja também já no canal. Podem passar por lá. Sobre traição, eu creio que deve ter um também por lá. E fiquem à vontade para deixar os comentários, tanto na minha rede social quanto na rede social de José Aldo, para falar dos anseios, das angústias de vocês sobre temas que vocês querem ver a gente falando aqui no Além do Divã. José Aldo, a gente vai entrar nas considerações finais? Eu vou só para me concluir, né, fazer esse resumo. Então, Fábio, podemos dizer que a depressão é antes de tudo uma patologia da desilusão, né? Podemos dizer isso, a depressão seria uma patologia da desilusão. Dizer que a depressão é uma patologia da desilusão significa dizer que a depressão é uma reação, né? É uma reação a uma perda dolorosa de uma ilusão egocêntrica, né? Que seria, podemos dizer, a passagem de um estado emocional que já é frágil, né? Já é frágil, o resultado de... Aí vai resultar o quê? Vai resultar em um ser inflado por uma ilusão, né? É um estado emocional tão fragmentado, ou podemos dizer francamente doente, e nesse sentido podemos resumir, né, que a depressão é uma tristeza normal provocada por uma amarga desilusão, né? E a depressão, em síntese, podemos dizer que a depressão, é um luto mal feito, é um luto que não foi nem iniciado, que não foi reconhecido como uma perda, e que mesmo assim começa, né? Começa a acontecer dentro da pessoa, dentro do sujeito, e ele muitas vezes não se dá conta que está deixando, por exemplo, de fazer de um trabalho, e hoje muitas vezes as pessoas também, o estado depressivo, vamos pensar também no estado depressivo, a pessoa se confronta com a falta que, em vez de ser
um suporte. A falta tem que ter um suporte para o desejo. O que é que acontece? Provoca ao contrário, provoca a abdicação do desejo. Porque o desejo está fundamentado na falta. Então, no estado depressivo, a pessoa confronta com essa falta. Mas ela, em vez de ser, essa falta, em vez de ser podemos dizer, uma ferramenta, um suporte, né, de desejo não depressivo, provoca o quê? Uma abdicação do desejo. Então é muito importante isso, porque para outras síntese pode dizer que para a psicanálise a depressão seria um indicativo da temperatura do desejo que está no aspecto da angústia. A depressão é onde o desejo se lentifica. Então, falam que a melancolia é uma hemorragia da libido, falam que a melancolia seria uma versão psicótica da depressão, e é isso. Acho que ficamos por aqui e quero convidar você. Estou inaugurando um novo consultório a partir de segunda-feira, no máximo terça-feira. Já estarei trabalhando lá, né? Você fica aqui próximo ao Banco do Brasil, Rua Gustavo Barbosa, ao lado da clínica do Dr. Ismael, em cima do prédio Melk Confecções. E se você estiver passando por algum problema, depressão, ansiedade, pânico, fobia, ou algum mal-estar, estarei atravessando, estarei lá, né? Agende sua consulta, né? Que vai ser por agendamento. Também pode ter a opção fazer também atendimento online, né, José Aldo? Com o advento que a gente passou pelo período de pandemia, a gente teve muitas evoluções nas formas de atendimento, e hoje um dos que pode ser feito através da psicanálise pode ser também online, né? Sim. E, pessoal, quarta-feira, então, a gente tem um encontro marcado aqui com vocês. Boa noite para quem está chegando. E quarta-feira a gente está por aqui novamente. Só lembrando que, gente, já tem um tema já definido para a próxima quarta-feira, dia 12. Vai ser com a psicopedagoga aqui do município de Vargem Grande. Ela faz atendimento aqui no Centro de Atendimento de Educação Especializada, CAEE. E a gente conta com a participação de vocês. Serão abordados diversos assuntos. Vai ser um diálogo entre a psicologia e a psicopedagogia. Hoje a gente compreende que é necessário ter esses profissionais atuando dentro da instituição escolar. E a gente vai discutir sobre isso na quarta-feira. A gente conta com a presença de vocês, quarta-feira. Não tenho certeza se terá programa sobre Lacan na sexta-feira pela Orla. A gente ainda vai confirmar ainda, né, José Aldo, devido ao feriado de sexta-feira. Se tiver, a gente vai divulgar pelas redes sociais da Orla. E a gente conta também com a presença de vocês. Caso queiram participar de grupos de estudo de psicanálise, porque o que a gente está fazendo aqui não está debatendo o tema todo, não esgotou o tema aqui que a gente trabalhou hoje, mas caso queiram, se interessem de participar de grupo de estudo de psicanálise, a gente está com um grupo de estudo aberto, Introdução à Clínica Psicanalítica, mas quando encerrar neste mês de abril, já início de maio, a gente já tem um novo curso, né, José Aldo? Quem quiser participar, sintam-se à vontade. Os cards de divulgação já estão nas nossas redes sociais, tem os telefones para entrar em contato, caso queiram participar. Tem o telefone de José Aldo, tem o telefone de Marcelo e tem meu telefone. Podem ficar à vontade se quiserem participar. É um convite para vocês participarem dos grupos de estudo, porque lá o estudo é mais aprofundado. Aqui a gente não está aprofundando, está trazendo um tema mais aberto, mais livre, para que seja mais acessível a vocês
a ter o gosto de querer buscar mais conhecimento sobre psicanálise. Provocação, e José Aldo, né? As provocações psicanalíticas. Como eu já costumei ver alguns psicanalistas falando, são pílulas psicanalíticas que a gente está trazendo aqui toda quarta-feira, né, José Aldo? Exatamente. Então, para trazer esse gosto. Thaís, Thiago, obrigado pela tua Thaís. E compartilhe o vídeo, quando qualquer pergunta, caso queira conversar comigo, Fabíola, bota meu WhatsApp, o WhatsApp vai estar aí, se alguém quiser falar comigo, conversar, estou à disposição. Alguma dúvida, caso muitas pessoas têm dúvida e quer aprofundar, porque aqui o programa Além do Futebol é feito especialmente para você e por você. O intuito do programa Além do Futebol é uma provocação, para você se sentir mais desejoso, né? Então isso que é importante, o desejo. E sinta-se à vontade de perguntar, em opinar, dar sugestões, né? Eu pensei e gostei. O programa todo é para eles, né, José? Toda quarta a gente está aqui por eles que querem saber mais sobre psicanálise e desmistificar que psicanálise não é acessível. Psicanálise é sim acessível para todo mundo. Por isso que a gente está aqui toda quarta-feira. Tem grupo de estudo de psicanálise que também é acessível para quem tem o desejo de conhecer mais sobre psicanálise. E bom, quarta-feira a gente espera vocês aqui no Além do Divã. Esse mês de abril tem a proposta é ter muitos temas diversificados, além desse de psicopedagogia e psicologia voltado para instituição escolar. A gente também está pensando outra temática que é sobre autismo. Nos acompanhe nos cards que a gente vai divulgar e os dias que serão trabalhados essas temáticas que a gente acabou de falar aqui hoje. E até quarta-feira, né, José Aldo? Boa noite. Boa noite.